7h29, vamos já passar para o nosso momento de meditação. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, João Batista. Eu já falei sobre ele aqui outra vez. E eu queria ler com vocês o capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 22. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, esse capítulo 3 de João é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, porque quando nós lemos aqui, né, a gente percebe que quando ele vai falar assim no verso 22, depois disso o quê? É depois do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que é uma parte importantíssima da Bíblia, maravilhosa que nós temos, um diálogo revelador, um diálogo muito que foi, digamos que ele é base de muitas doutrinas que nós temos dentro da nossa igreja, e isso é maravilhoso. E aí vem, então, praticamente esse fechamento maravilhoso aqui com João e a respeito do seu ministério. E é interessante porque João, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, ele mesmo fala isso aqui, o seu precursor, aquele que veio guiar as veredas, a voz que clama no deserto, ele começa a perder popularidade. Menos pessoas vão até João. E isso é algo que incomoda os discípulos do próprio João Batista, que tinham muitos seguidores, alguns dos seus seguidores, inclusive, foram ser discípulos de Jesus depois. E quando isso começa a incomodar, é como se a gente fosse contextualizar isso hoje aqui, né? Determinado influenciador digital que tem um Instagram lá que tá bombando e de repente esse cara começa a perder seguidor, porque um outro tá ganhando mais gente, o outro tá se destacando, o outro fala melhor, o outro ele tem uma apresentação melhor, é mais bonito. E era isso que estava acontecendo com o João. Ele começou a perder gente. Menos pessoas iam até ele e isso incomodou demais seus discípulos a ponto deles chegarem ao próprio João e dizerem, no verso 26, Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Ou seja, nós estamos sendo traídos por aquela pessoa que você estava dando bom testemunho, por aquele que você disse que não era digno de desatar as sandálias dos pés. Ele está roubando de nós as outras pessoas que nós estávamos batizando. O Senhor não pode deixar isso baixo, não, João Batista. Como que pode esse Jesus aqui, que o Senhor deu um bom testemunho, falou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem aqui e começa a roubar as nossas ovelhas? Como que faz, vide, das igrejas church agora que estão roubando as nossas ovelhas, que estão atraindo mais e mais pessoas? Pessoas que poderiam estar lá conosco, assim, adorando, lendo a Bíblia, crescendo na palavra, estão indo em outras igrejas.
que a gente faz diante disso? E aí é que nós começamos agora a entender qual que é o verdadeiro princípio do reino de Deus. Porque o verso 30, João Batista ele nos ensina o que nós temos de mais básico em relação ao reino, que é a centralidade de Jesus. Jesus é o primeiro, Jesus é a primazia, Jesus é o mais importante. Não são números, não são números de membros, não é a qualidade do louvor, não é a qualidade de transmissão, mas é Jesus. E aí ele fala: convém que ele cresça e eu diminua. Muitos daqueles que iam até Jesus, meu irmão, e rivalizavam essa questão do batismo com João, eles não estavam atrás de Jesus por amor a ele, porque gostavam de Jesus, porque queriam estar perto dele, mas eles tinham interesse. Muitos iam atrás de Jesus, atrás de milagres, atrás da multiplicação de pão, atrás, às vezes, de uma palavra boa, uma palavra melhor. Eles queriam era contemplar algo mais interessante do que aquilo que o João estava oferecendo. Mas João ele nunca se importou com esses números, porque ele sabia que a sua missão no final, meus irmãos, era fazer com que o nome de Jesus brilhasse mais. E essa é a missão da nossa igreja: fazer com que o nome de Jesus brilhe mais. Se nós tivermos 1.500, 300, 200, 50 pessoas, a nossa missão ela não muda. O nome de Jesus ele vem em primeiro lugar, o nome de Jesus ele tem que ocupar o centro das nossas vidas. E meditando aqui sobre isso, né, nesta manhã, veio algo interessante na minha mente, que é a respeito do galardão. Nós temos uma cultura evangélica no Brasil em que muitas coisas dessa cultura evangélica elas não são bíblicas, ou pelo menos elas interpretam a Bíblia de forma errada. Para quem está fazendo a classe da escola dominical comigo, elas têm uma hermenêutica errada. E uma dessas é o galardão. Porque criou-se assim uma expectativa, né, de que no céu nós teremos mansões e aí níveis aí dependendo do que a pessoa fez na terra, aí até chegar assim, sei lá, uma pessoa ter uma beliche só para ela poder passar a eternidade. A gente criou essa expectativa. E aí muitos de nós ficam preocupados com isso. Será que eu vou morar numa mansão? Será que eu vou ter uma casinha, um apartamentinho, 2 quartos lá no céu? Será que eu só teria uma beliche ali e um gaveteiro para colocar minhas coisas? Como será a minha vida na eternidade? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você faz as coisas para o reino de Deus, preocupado se vai morar numa mansão ou numa beliche, a chance de você parar num saco de dormir é muito grande pela eternidade. Porque quem receberá um galardão é aquela pessoa que não se preocupa com isso. É aquela pessoa que, assim como João Batista, mesmo perdendo números, mesmo perdendo gente, não se importou com isso. Isso não era problema, porque ele estava fazendo a sua missão, que é falar o nome de Jesus. Se a sua missão de falar o nome de Jesus vai impactar a vida de 1, 2, 10, 20 mil, isso é independente. Desde que você faça isso para que o nome dele brilhe e não o seu. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa manhã de terça-feira. Vai na paz. Se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta.